E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Hugo, professor de disciplina de Teoria Eletromagnética. Agora a gente vai para a nossa aula 1 da unidade 2, que trata de campos magnéticos. Os tópicos que a gente vai trabalhar são propriedade de um ímã, campo magnético, falar sobre a experiência de Ørsted, campo magnético da Terra, força magnética sobre uma carga em movimento, força magnética sobre um condutor retilíneo, força magnética entre condutores paralelos. Então vamos lá. Primeira coisa, propriedades de um ímã. Todo mundo conhece um ímã, já viu um ímã, né? Então, o ímã é um elemento vindo da magnetita que ele tem uma capacidade, o ímã natural, estou falando, de atrair, né, substâncias ferromagnéticas. A gente fala ferro, mas são substâncias ferromagnéticas. Características dos ímãs. Eles necessariamente, vão possuir sempre dois polos, norte e sul. Sempre vão ter dois polos, norte e sul. Por quê? Uma das características principais, se não for a principal, é a inseparabilidade dos polos. O que isso quer dizer? Se eu cortar esse ímã aqui, ó, na transversal, tem um polo norte e um polo sul. Vão surgir dois ímãs com polo norte e polo sul, vejam só, norte e sul. E assim sucessivamente. Quanto mais eu for cortando, mais ímãs eu vou tendo, tá bom? E a outra característica dos ímãs é com relação à atração e repulsão. A gente já viu que polos contrários se atraem e polos iguais se repelem. Então essas são as características de um ímã. Campo magnético. O que é o campo magnético? Região ao redor de um ímã que, quando aproximamos uma substância, um elemento ferromagnético, ferro, por exemplo, ele irá sofrer a ação de uma força magnética, de atração, né, no caso. Então, algumas características. O campo magnético ele é representado por linhas de indução, essas linhas que necessariamente saem do polo norte e vão se encontrar no polo sul. Características dessas linhas de indução, linhas de campo magnético, elas nunca se cruzam, ou seja, uma nunca bate com a outra, e todas as linhas que saem do polo norte necessariamente chegam no sul. As linhas não se perdem por aí. Tudo que sai do polo norte necessariamente chega no polo sul. Uma experiência que vocês podem visualizar as linhas de campo magnético é pegar um ímã comum, um ímã em barra, colocar uma folha de papel por cima e jogar limalha de ferro. Vocês vão ver perfeitamente a formação das linhas de campo magnético. Experiência de Ørsted. O que Ørsted descobriu sem querer? Ele queria mostrar que a corrente elétrica, quando passava por um fio, ela provocava aquecimento. Só que sem querer ele descobriu que, no caso lá onde ele estava fazendo o experimento, tinha uma bússola próxima. E quando ele ligou a bateria no fio que ele queria provocar um aquecimento, a bússola se orientou. Então ele percebeu que a corrente, ao passar pelo fio, estava provocando ali ao redor algum efeito em que a bússola se orientou. Então ele percebeu que corrente elétrica produz campo magnético. Esse foi uma das grandes descobertas do Hans Christian Ørsted. Agora passamos para o tópico força magnética sobre uma carga em movimento e um campo magnético. O que é isso? Se você pegar um corpo com carga, um elemento eletrizado, ele tem que possuir carga. E se ele for lançado dentro de um campo magnético, ele vai sofrer a ação de uma força. A metodologia de cálculo da força é B, que é o campo, Q, que é a carga que está sendo lançada. Geralmente esse Q aqui, colocamos ele em módulo. O B em Tesla, que é o vetor de indução magnética. O Q é a carga em módulo. O V, a velocidade em metros por segundo. E o seno de θ é o ângulo que ela vai estar entrando no campo. Se a força, a unidade dela é o Newton. Essa é para a gente calcular o valor. E direção e sentido, como que a gente faz? Regra da mão direita que a gente pode ver aqui, ó. Colocamos o dedão no sentido da velocidade, os outros dedos no sentido do campo
E a força, ela vai estar sempre perpendicular aos dois, ou seja, ela vai estar saindo da palma da mão. Vejam só. Importante observar aqui, lembrar que, guardem isso. Essa regra aqui, ela vale tanto para próton quanto para elétron, mas vejam só. Nessa situação, velocidade, campo e força, isso aqui vale para o próton. Se fosse um elétron que tem carga negativa, velocidade, campo, a força estaria para cima. Mas se for elétron, a gente inverte, aí ela estaria para baixo. É só lembrar disso. Então, quando for próton, mantém, beleza. Quando for elétron, é o sentido contrário. Vejam só, a força, a relação dela, a força aumenta, se a gente aumentar, aumenta diretamente, se a gente aumentar B, V ou Q, então ela cresce aqui linearmente, e se a gente for mexendo na angulação, vejam só, 0 graus, 90 graus, ela chega no seu valor máximo, porque o seno de 90 é igual a 1, e 180 ela volta a zerar, porque é lançamento paralelo. Se o campo está assim e eu lanço paralelo ao campo, o que acontece? Não sofre a ação de uma força, da força. Então, condições para que a força magnética é nula. B igual a 0, não tem campo. Carga nula, a carga não foi lançado um corpo com carga. Velocidade 0, ou seja, partícula em repouso dentro de um campo não sofre a ação de uma força. E o ângulo 0 ou 180, por quê? Matematicamente, seno de 0 é 0, seno de 180 é 0. Certo? Fisicamente, campo, como eu acabei de falar, campo numa direção, lançamento na mesma direção. Então a força magnética é nula. Quando que a gente tem o valor máximo dessa força? Para o lançamento perpendicular. O campo está nessa direção. Se eu lançar perpendicularmente, né, eu vou ter o valor máximo dessa força magnética. Por quê? Matematicamente, a gente vê que o seno de 90 é igual a 1. Certo? Outra coisa. Quando o lançamento é feito, né, perpendicular, a tendência é que a partícula execute um movimento circular uniforme, com raio definido, com período definido, com frequência definida. São vários parâmetros que podem ser calculados também. Agora, a força magnética sobre um condutor retilíneo em um campo magnético. Esse condutor precisa estar sendo percorrido por uma corrente elétrica. O que é corrente elétrica, pessoal? Fluxo ordenado de elétrons, fluxo ordenado de portadores de carga. Ou seja, como se tivesse um monte de partículas se movimentando ali. Vou falar a metodologia do cálculo, mas como é que eu sei a direção e sentido dessa força? Agora o dedão indica o sentido da corrente, os dedos indicam o sentido do campo e a palma da mão indica o sentido da força. Para esse exemplo aqui, ó, vejam só, corrente está para lá, o campo está saindo, a força está para baixo, certo? Esse daqui, ó, corrente para lá, o campo para cima, vejam só, a força está saindo aqui desse plano, tá bom? Como é que eu calculo? Os parâmetros envolvidos, o B, que é o campo indução magnética em Tesla, o I é a corrente que o condutor está sendo percorrido, o L, o comprimento do condutor, e o seno de θ é a angulação que o condutor faz no campo. Força magnética em condutores paralelos, vejam só. Condutores paralelos com um determinado comprimento percorridos por uma determinada corrente. Quando os condutores estão no mesmo sentido, aplico a regra da mão direita do campo. Corrente, dedão no sentido da corrente. A corrente, vejam só, o campo entra desse lado e sai desse daqui, o azul. Para esse daqui, ela entra aqui e sai aqui. Então, vejam só, entre os condutores, o que acontece? Foi criado dois polos diferentes. Observem, ó, para esse daqui, o I2, corrente entra daqui e sai aqui, ó. Tá vendo? Aqui o B2. Para esse daqui, a corrente entra aqui, B1, e sai aqui. Então, o que acontece? Criaram campos contrários. Campos contrários
atração. Isso para corrente no mesmo sentido. Obviamente, se a corrente for em sentido contrário nos condutores em paralelo, né, vai haver, né, repulsão. Metodologia de cálculo para a força magnética entre condutores paralelos é μ, que multiplica I1 vezes I2, vezes o comprimento deles, dividido por 2π vezes a distância. Importante ressaltar aqui, corrente no mesmo sentido. Os condutores tendem a se atrair e correntes em sentidos opostos, eles tendem a se repelir. Lembrando que o μ aqui é a permeabilidade magnética do meio, que vale 4π vezes 10 a menos 7 para o ar ou vácuo. Se for um meio diferente disso, esse valor deve ser multiplicado pela permeabilidade magnética relativa. Tá joia? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula 1 da unidade 2. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!